Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6, dos versículos 48 em diante. João capítulo 6, versículo 48. E assim lemos: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse isso ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para o primeiro lugar onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra que nós temos lido. Eu meditando sobre essa palavra e também no que já foi dito pelos irmãos aqui essa noite, o Espírito Santo me leva ao entendimento daquilo que nós temos sobre aqui Jesus ministrando a essa multidão. Essa passagem de João capítulo 6 é muito mais conhecida como a passagem onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Essa passagem é narrada em mais 3 evangelhos: Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Esses 3 evangelhos falam sobre a multiplicação dos peixes, mas nenhum outro evangelho fala sobre quando Jesus anuncia-se como sendo o pão que desceu dos céus. E qual é o contexto que nós temos aqui, quando Jesus ele se anuncia como sendo o pão que desceu dos céus? O contexto é o seguinte: Jesus já havia pregado em Betesda, e ali em Betesda ele havia curado um paralítico que estava enfermo, e a multidão, vendo aquela cura, começou a seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, por causa da ocasião da Páscoa judia, havia ali 5.000 homens, a Bíblia nos diz. Alguns estudiosos falam que eram próximo de 10 a 12 mil pessoas.
E aquelas pessoas buscaram a Jesus. Jesus, pregando aquela multidão, chegou um certo momento que houve fome entre a multidão, e os seus discípulos disseram: Senhor, despede a multidão para que eles vão e comprem alimento. Mas Jesus, usando da sua fé, como foi pregado, disse: veja o que a multidão tem para nos alimentar. E trouxeram ali 5 pães e 2 peixinhos. Houve a multiplicação dos pães, todos se saciaram e sobejaram 12 cestos. Aquela multidão, vendo a multiplicação dos pães, disseram: verdadeiramente esse é o Messias que havia de vir ao mundo, e quiseram coroá-lo como rei. Mas Jesus, sabendo que não era chegada a sua hora, ele sobe ao monte para orar, e ali ele ora durante a madrugada. Os seus discípulos pegam os barcos e passam para o outro lado do mar da Galileia. De madrugada Jesus passa pela multidão, sem que a multidão o veja, e ele atravessa o mar, anda sobre as águas. Pedro vê Jesus andando, pensa que é um fantasma, e Jesus chega a Cafarnaum. Pela manhã a multidão percebe que Jesus não está ali, e eles vão atrás de Jesus. E aqui começa o ponto onde eu quero chegar essa noite. A multidão está indo atrás de Jesus. Eu tenho visto ali, estou agora trabalhando em São Paulo, grandes templos lotados, tenho visto alguns programas de televisão, na rádio, mas a mensagem que se tem pregado não é Jesus como pão que desceu do céu, não é Jesus como o autor e o consumador da nossa fé, é apenas a multiplicação dos pães. E o que eu quero dizer com isso? Quando a multidão chegou até Cafarnaum, eles foram até Jesus, mas Jesus disse: olha, na verdade vós me buscais, não porque crestes em mim, mas me buscais porque vistes as maravilhas e porque vos saciastes ontem. Ou seja, ele vai e anuncia o verdadeiro evangelho. Ele fala: olha, eu sou o pão que desceu do céu, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Trabalhai pela comida que permanece e não pela comida que perece. E qual é o contexto aqui? Os discípulos falaram, os judeus entre si: olha, esse não é Jesus, filho de Maria e de José? Como nos pode ele dar a sua carne? E já muitos deixaram de seguir a Jesus, inclusive algum dos seus discípulos. E aqui a palavra nos diz que Jesus vira para os 12 e diz: e vós, quereis me deixar também? E eu pego essa palavra hoje, depois de tudo que nós já ouvimos ser falado pelos santos que aqui estiveram, e eu entendo que Jesus está perguntando essa noite: e vós, quereis me deixar também? Porque o evangelho, querido irmão, não é só de bênção, o evangelho não é só de felicidade, o evangelho tem momento difícil. A vida do cristão é feita de altos e baixos. O nosso irmão bem aqui disse, nós temos problemas diários. O problema é que a multidão está sendo levada por esses falsos profetas atrás de manifestações, atrás de bênçãos materiais. Mas e o verdadeiro evangelho? E a nossa esperança de ir a morar no céu? Isso daí não se ouve mais ser pregado. Mas eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem pregado o evangelho verdadeiro. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque ele não ficou aqui para arrastar multidões, mas ele foi lá visitar uma congregação. Ele foi lá levar o alento, porque os nossos irmãos também precisam da presença do nosso pastor. Glória a Deus. E o que Jesus nos disse? Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu venho passado, irmãos, ultimamente na minha vida, por alguns problemas pessoais, mas eu louvo a Deus, porque eu tenho uma palavra no meu coração, e eu tenho um Redentor que vive, e eu bem sei que Deus tem promessas na minha vida ainda. Glória a Deus. Ainda que eu passe por alguns problemas, e para exortar os irmãos a perseverar nessa fé, eu quero trazer à lembrança alguns textos, principalmente sobre Paulo. Paulo, todos se lembram que se converteu e foi ali pregar o evangelho
na Grécia, levando e anunciando o evangelho. E Paulo chega numa cidade ali em Atos 16, chamado Icônio, né? O evangelho não é bem recebido ali pelos judeus. Ele vai até uma cidade chamada Listra, e lá em Listra ele cura um coxo, e a multidão ali de gregos começam a chamá-los de deuses, e tentam ali fazer um sacrifício em prol daqueles homens, né? Paulo e Barnabé. E aí Paulo fala: não, nós também somos homens como tu, né? Não faça isso. E aí aqueles judeus de Icônio vêm até Listra e começam a acusar Paulo e Barnabé. E Paulo é apedrejado e, tido como morto, é arrastado para fora da cidade. Sabe o que eu quero te dizer, querido irmão? Que nessa vida, embora você esteja fazendo a vontade de Deus, embora você esteja pregando o evangelho, algumas vezes você vai levar pedrada. Algumas vezes o mundo vai vir contra você, as pessoas do mundo, porque há uma inimizade posta entre Deus e o mundo, entre Cristo e o mundo. Portanto, você às vezes vai ser apedrejado, você vai sofrer. Por quê? Porque o reino dos céus é difícil de chegar, meu irmão. Largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação. Mas eu louvo a Deus porque Paulo, ao ser ali socorrido pelos seus companheiros que estavam com ele, que viram que ele estava com vida, Paulo se levanta e sabe o que ele faz? Paulo volta na cidade lá e prega de novo. E sabe o que ele diz aos discípulos? Ele fala o seguinte, confirmando a fé dos irmãos: porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Sabe o que eu aprendo aqui com Paulo, querido irmão? Glorifique a Deus nas tribulações, glorifique a Deus nos seus problemas. Como o irmão disse, está tudo registrado, está tudo registrado. Você abriu mão de um conforto hoje da sua casa, você abriu mão talvez de uma festa, de alguma coisa, mas você disse: melhor é servir ao meu Deus. Se eu estiver um dia na casa do meu Deus, mais vale do que 1000 outros dias em outro lugar. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, porque quando nós chegamos aqui, nós vencemos as barreiras, nós sentimos a presença de Deus, e nós vemos que Deus se alegra com a nossa vida. Glória a Deus. E Deus tem vitória para nós. Aleluia. Ainda continuando, Paulo segue pregando. Paulo vai pregando de cidade em cidade, e ele chega até a cidade de Filipe. Quando ele chega ali em Filipe, a palavra nos diz que ele está indo para a oração. Glória a Deus. Paulo sai então da sua casa e vai até a oração. No meio do caminho vem uma que tem um espírito de adivinhação, um espírito imundo, e ela vinha atrás de Paulo. Agora Paulo estava com Silas, e ele fala: verdadeiramente esses homens são servos de Deus. E vai ali atrás de Paulo, só que com um espírito de adivinhação. Paulo vira para trás e repreende e fala: sai dela, espírito imundo. E ela é liberta. Glória a Deus. O que aconteceu com Paulo? Todos já sabem a história. Ela deixou de dar lucros para os seus senhores, e por causa daquela libertação, aqueles 2 homens que estavam indo para a oração foram lançados no cárcere, atados de pés e mãos. Glória a Deus. Sabe o que eu também vejo aqui? Muitas vezes você está na oração, intercedendo por pessoas que talvez você nem conheça. Você está ali pedindo a Deus para que salve almas, pedindo a Deus para que tenha misericórdia, que abençoe o povo de Deus, e ainda assim você vai sofrer aflições, você vai ser lançado em cárceres, não em cárcere físico, como diz aqui, mas aquele combate espiritual. Mas glória a Deus por isso, irmão. Sabe por quê? Porque você é um soldado na fé. Você foi chamado com um propósito. Como o irmão disse, cada um tem um dom. Seu dom não é cantar, o seu dom não é louvar. Dobre o seu joelho e ora, porque quando você ora, você sustenta os obreiros que estão aqui em pé. Nós somos muito gratos a Deus pela oração da nossa igreja, pela oração do círculo de oração, porque nós estamos em pé aqui, porque os irmãos têm orado por nós.
Glória a Deus. Eu louvo a Deus quando eu acordo pela madrugada e eu vejo a mensagem do meu pastor lá, em oração por ti e por tua família. Ora, se ele pode orar sendo um justo, nós também podemos orar. Portanto, ore pela sua família, ore pelo seu ministério, ore pelo seu pastor. Você foi chamado para um propósito maior, e todos nós cooperamos para isso. Aleluia. Ainda Paulo pregando, ele chega até Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele se despede dos irmãos ali e diz: olha, o Espírito Santo me manda ir a Jerusalém para ali testificar do nome de Jesus, mas eu já sei que lá em Jerusalém me esperam prisões e tribulações. Glória a Deus. Os irmãos choram por causa de Paulo. Paulo chega em Jerusalém, prega sobre Jesus e ele é novamente preso, agora em Jerusalém. É levado perante o juiz e perante os governadores locais e é sentenciado. A palavra nos diz que Paulo era um cidadão romano. Não sabemos muito bem ao certo como ele conseguiu essa cidadania, mas fato é que ele era romano. Ao ser julgado por aquele governador da província ali, ele faz um apelo a César, que era o imperador de Roma, como se ele tivesse apelando a uma instância superior. Paulo então é colocado numa embarcação e é levado até Roma. No meio da viagem, essa embarcação naufraga numa ilha chamada Malta. Mas o Espírito Santo fala para ele: olha, Paulo, por causa de ti, as 276 almas que estão nessa embarcação não vão perecer. Glória a Deus. E ali eles chegam até uma ilha chamada Malta, e a palavra nos diz que os bárbaros daquela ilha usaram de não pouca benevolência com Paulo e os demais tripulantes. E estava frio, e eles foram coletar gravetos e madeira para fazer uma fogueira. E nos diz a palavra que uma víbora saltou-lhe a mão de Paulo, ou seja, uma cobra lhe picou. E os bárbaros disseram: olha, esse homem certamente é um pecador, porque sobrevivendo ao naufrágio, a justiça divina não o deixa viver. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo aqui, querida igreja? Que você, mesmo sendo dirigido pelo Espírito Santo para testificar de Deus nos lugares, você vai sofrer acusações. Glória a Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, mas não é crente, mas não serve a Deus, não é da Assembleia de Deus lá onde o pastor Rubem é o presidente. Por que está passando na prova? Por que toda essa dificuldade? E aí você louva a Deus, irmão, e você lembra de Paulo falando: por muitas tribulações me importa chegar nos céus. Por muitas tribulações o reino do céu é tomado à força. Seja perseverante, lute, permaneça com fé. Paulo também foi escarnecido, Paulo também foi apedrejado, Paulo também foi lançado na prisão, Paulo foi agora caluniado, teceram maus comentários sobre ele, mas ele perseverou na sua fé. Glória a Deus. E o que ele nos diz, para finalizar aqui a palavra essa noite? Glória a Deus. Lá em Romanos, Paulo finalizando, Romanos 5 e versículo 3, Paulo enviando a sua carta à igreja de Roma: a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo dessa passagem aqui, querido irmão? Quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus, você não tinha experiência. Você ouviu falar que Jesus cura, salva, liberta, você creu e foi restaurado da sua vida. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Muitos são os chamados. Glória a Deus pelo que o irmão aqui pregou. Mas poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Jesus te chamou, Jesus te remiu, Ele te deu um novo nome, uma nova história, mas agora você tem uma carreira proposta. Paulo diz: corramos a carreira que nos está
proposta olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, nós temos que estar aqui, buscando fazer a nossa carreira, buscando nos aprimorar. E essa tribulação vai produzir experiência. Eu gosto muito do louvor que as irmãs cantam, que fala o quê? Você já tem experiência. Você lembra daquela bênção que no choro você alcançou? Eu tenho certeza que você se lembra. Então eu quero te falar uma palavra profética na sua vida. Essa sua luta que você está passando, esse seu problema que você está passando, que parece que não vai ter fim, que te levaram para um lugar distante, que tem uma doença te afligindo, deixa eu te falar, tudo essa tribulação era para que você tenha experiência com Deus, para que você tenha mais fé no seu Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que passar pelas experiências. O ser humano é assim, se ele não experimentar uma coisa, e se não for com ele, ele não crê. Glória a Deus. Por isso a importância de nós termos experiências com Cristo. Glória a Deus. E essa experiência vai produzir a esperança. Glória a Deus. E qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão é o que está lá em João capítulo 14, quando Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E se eu for, irei vos preparar lugar, e voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Glória a Deus. A nossa esperança, igreja, é que esse mundo aqui vai se desfazer em pecado, como ele já está se desfazendo, mas o nosso Redentor que vive, em breve virá nos buscar, e nós estaremos juntamente com ele por toda a eternidade. Essa é a coroa que está preparada para você. Portanto, prossiga, seja perseverante, não se deixe abater nas tribulações que vêm na sua vida. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu querido irmão, se você ouviu essa palavra nesse momento, e se você sentiu algo diferente dentro do seu coração, talvez você nunca tenha ouvido o Evangelho, ou talvez o Evangelho lhe tenha sido apresentado de uma forma que você nunca sentiu o que você está sentindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui pregando algo que nós cremos, porque também aconteceu conosco. Um dia nós ouvimos falar de Jesus, um dia nós ouvimos dizer que um meigo nazareno, filho de um carpinteiro, se ofereceu como um cordeiro vivo de Deus e morreu por amor de nós numa rude cruz. Naquela rude cruz, nos diz o profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Se você ouviu essa palavra, e se você sente que necessita de salvação para a sua vida, se você sente que essa sua vida não vai te levar a lugar algum, que você necessita de um Deus, que você necessita de um Senhor sobre a sua vida, levante a sua mão nesse momento e num ato de fé, faça uma confissão pública, aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele tem poder para te salvar. A palavra nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o Senhor. Ele pagou um alto preço pela sua vida, não um preço de ouro, não um preço de prata, mas um preço de sangue, com o seu sangue puro carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. Este foi o preço que ele pagou, por amor de vós. Sendo ele inocente, sendo ele justo, ele se deu voluntariamente pela vida de nós que éramos injustos. Pode por acaso alguém se oferecer voluntariamente para morrer por alguém que é justo? Mas e se oferecer voluntariamente para morrer por alguém que é injusto? Será que alguém pode fazer isso? Porque quando eu não conhecia Jesus, eu tenho consciência de que eu era injusto,
de que eu era um vil pecador, de que eu não era digno de entrar no reino dos céus. Mas houve um que me amou, glória a Deus, e assim como Ele me amou, Ele também te ama, e Ele se ofereceu voluntariamente, e tomou o seu lugar na cruz. Sabe por quê? Porque agora o pecado não reina mais sobre vós, agora reina sobre vós a vida eterna, e quando você aceita Jesus, você garante a vida eterna ao lado do Pai. Haveria alguém essa noite que, ouvindo essa palavra, gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor, talvez você esteja ali como o filho pródigo, que tomou a sua metade da fazenda e foi viver a sua vida dissoluta, andando pelos seus caminhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim como aquele fazendeiro despediu o seu filho e falou: vai, segue pelos teus caminhos, aquele fazendeiro ficou em pé na estrada, aguardando o dia que o seu filho ia voltar. Assim também é o nosso Deus, Ele não te impede de sair da casa dele. Se você quer viver a sua vida, você é livre, mas quando você sai da igreja, Jesus permanece ao pé do caminho, só olhando quando é que Ele vai voltar. Será que é hoje? Será que é hoje que você vai tomar essa decisão? Se você se levantar e tomar o caminho de volta, Jesus não te espera chegar. Assim como aquele fazendeiro, ele corre ao encontro do seu filho e lança-lhe ao pescoço. Sabe por quê? O maior interessado que você se salve é Deus. O maior interessado que você se salve é Jesus. Porque a palavra nos diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais de um justo que está afastado dos caminhos do Senhor. Querido irmão, se você está afastado, se você sentiu no coração de se entregar a Jesus, não endureça o seu coração. Cristo tem pressa, a igreja em breve será recolhida dessa terra. Se você não fizer a confissão e não se acertar com Cristo, você não vai subir. Glória a Deus. Haveria algum irmão, algum jovem, algum senhor, alguma senhora, que o Espírito Santo de Deus lhe conceda uma nova oportunidade, em nome de Jesus.